O Everton no Grêmio e isso explica o que aconteceu na semana passada. Nino e Igor Júlio no Palmeiras, vê se pode. Opa, novidade por Thiago Almada e Vitor Roque surpreende hoje. Fala família Palmeiras 90+, eu não posso começar esse vídeo sem antes te agradecer. Ontem, você tava na live, eu sei, eu te vi lá. Muito obrigado, tá? Foi graças a você que o nosso vídeo de ontem pegou 50 mil visualizações. Obrigado, de coração, por tudo que vocês estão fazendo pelo canal e principalmente por essa energia positiva maravilhosa que eu sinto em cada comentário e cada like. Então senta o dedo no like e vem curtir o vídeo de hoje, porque é oficial. O Palmeiras topou liberar o goleiro Everton para o Grêmio, numa negociação que parece mais um pedido de ajuda do goleiro do que qualquer outra coisa, né? O Everton se entregou de corpo e alma ao Palmeiras e é ídolo do clube, está marcado na história do Verdão. E aí ele não ia conseguir lidar com a reserva, tá? Então foi um pedido direto do jogador, pedido esse que foi acolhido pela diretoria. E se você quer saber a verdade, gosto muito do Everton, mas é justo. É justo por tudo que ele entregou ao Palmeiras e é justo porque ele tá tendo a oportunidade de vestir uma nova camisa num contrato com 3 anos de duração, pagando bem, de maneira que ele vai voltar a ser titular. Me diz a sua opinião nos comentários, meu parceiro, minha amiga. Faz sentido pro Palmeiras? O único ponto que eu tenho a observar é que o Palmeiras não ganhou absolutamente nada com a saída do jogador, financeiramente falando, e é mais um atleta que está saindo do Verdão. E isso explica muita coisa, como por exemplo a renovação às pressas que o Palmeiras fez com o goleiro Marcelo Lomba, ou seja, o scout do Palmeiras já sabia que o Everton poderia sair agora nessa temporada, então correu para acertar com um goleiro que tenha condições de pelo menos substituir o Carlos Miguel nos momentos de dificuldade. Tá aí. Para quem duvidava, assim como eu na temporada passada, o Everton já não mais faz parte dos planos do Verdão e o Carlos Miguel será o nosso goleiro titular. Fim do mistério, a situação tá resolvida. Vamos mudar o nosso foco agora, saindo do gol para falar da zaga, porque o Palmeiras oficialmente sondou, especulou o zagueiro Igor Júlio, tá? Que joga na Premier League. É um bom zagueiro, 1,88 m, se não me falha a memória, zagueiro alto, veloz, jogador acostumado a partidas importantes e que não vai sentir o peso da camisa. E junto dele temos também o Nino. O Palmeiras, objetivamente, segundo todos os canais de imprensa, o Nino é o zagueiro escolhido pelo Abel Ferreira. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você participe dessa análise comigo. Nós temos Benedetti, nós temos Koné, nós temos Robson, nós temos opções. Além de Murilo, Bruno Fux, o próprio Gustavo Gomes, né? Será que faz sentido para o Palmeiras investir 15 milhões de euros no Igor Júlio? 65 milhões de reais no Nino? Ou de repente a gente pode simplesmente utilizar os zagueiros que a gente está formando? Gente, para pensar. O Palmeiras negociou recentemente Vitor Reis e Naves, 2 zagueiros que têm nível e perfil para grandes clubes da Europa. O Naves não vai voltar, tá? O Naves não volta, por favor, tirem isso da cabeça, né? Ele não volta essa temporada e provavelmente vai ficar em Portugal, tá muito bem, né? Tá jogando muita bola lá. E o Vitor Reis foi simplesmente comprado pelo grupo City, velho. Então assim, não é possível que na nossa zaga, na nossa base, não tenham zagueiros que tenham condição de ocupar essa função, de ocupar esse espaço. A minha opinião é que o Palmeiras deveria manter, sim senhor, os nossos zagueiros, nossos garotos no elenco, utilizá-los e investir em posições estratégicas. A gente não tem reserva para o Vitor Roque, não vai dar para rodar a temporada inteira com o Luigi, por exemplo. Deixa a sua opinião nos comentários e o próximo assunto da vez. E eu não posso deixar de lembrar do nosso parceiro, a CVREC. Você sabe que aqui no canal o objetivo foi trazer um parceiro, uma empresa que possa te ajudar e não te prejudicar. Te dar dinheiro e não te tirar dinheiro. E é nessa espécie de positividade e de energia bacana que a CVREC surgiu. A CVREC é uma plataforma que auxilia o RH de empresas a contratar. Então você vai se cadastrar lá de graça e deixar o seu currículo, só isso. O resto, a CVREC faz, eles são especialistas em encontrar profissionais e alocá-los nas vagas. Pode ter uma vaga para você no mercado de trabalho, conta com a CVREC. É o nosso craque, Thiago Almada.
Ele foi escalado, ou melhor, ele estava no time que foi enfrentar o La Coruña na partida do Atlético de Madrid. Beleza, começou no banco de reserva, isso já chamou minha atenção. Tudo bem, ele entrou no decorrer do jogo, mas isso deixa claro e objetivo pro Thiago Almada que ele não vai ser titular nesse time. E que além dele não ser titular, ele vai ter que fazer realmente um alvoroço para conseguir alguns minutos em campo. Thiago Almada, vem ser feliz no Palmeiras. As conversas continuam, as tratativas continuam e o Palmeiras possivelmente fará uma proposta em timbrado, oficial, para tentar contar com o jogador. Eu sei, o maior objetivo do Palmeiras na verdade é trazer o Arias. John Arias é o foco do Verdão. Nós vamos falar disso já já no vídeo de hoje e mais do que isso, né? Vamos abrir a nossa mesa tática para conversar. Mas é bem importante, é muito importante que a gente deixe sim elencado aqui, tá? O Palmeiras não desistiu do Almada. O Palmeiras é hoje a melhor opção que o Thiago Almada tem. Só que é muito importante ressaltar que essa situação do Simeone deixando ele no banco corrobora ainda mais com o que a gente tem falado aqui. E bora falar da partida contra o Santos. O Palmeiras vai enfrentar o Santos numa espécie de, vamos dizer assim, jogo de pós-temporada. O Palmeiras está se recuperando das férias e de todo aquele desgaste que é efetivo, né, inerente às férias, não tem o que fazer. Mas os jogadores eles mostraram na partida contra a Portuguesa que eles estão se dedicando fora do campo. Vitor Roque, que não jogou contra a Portuguesa, e Flaco Lopes aparecem como opções para enfrentar o Santos numa partida que vai ser dificílima. O Palmeiras vai jogar numa linha com 3 zagueiros ou o Palmeiras vai jogar numa linha com 4 homens defensivos? 2 meio-campistas, Larsson ganhou a posição e o Marlon Freitas vai ser titular? O que vai acontecer com o Maurício e Luigi? Daqui a pouco a gente vai para nossa mesa tática falar de futebol. Na nossa mesa tática a gente vai escalar o Palmeiras começando pelo Carlos Miguel. Eu acho que assim, não tem conversa, né? No máximo o Everton entra na partida para ganhar alguns minutos em campo, de repente alguns aplausos, mas o goleiro é o Carlos Miguel. Na lateral direita também sem muita novidade, Kelvin, e a nossa dupla de zaga com Gustavo Gomes e Murilo já está muito bem desenhado. Na lateral esquerda, uma novidade, a primeira partida do Piquerez. Ou seja, nossa zaga que finalizou time defensivo, né, de 2025, sem grandes novidades. No meio é onde começam as novidades. Marlon Freitas ganhou a posição de titular, ele chegou para fazer exatamente o que ele fez contra a Portuguesa, ele é o nosso jogador. E aí, para mim, uma novidade interessante. Larsson ganha a posição e vai jogar de titular, pelo menos é assim que a gente está percebendo os treinamentos e que a gente imagina que o Abel vai jogar. Lá no nosso meio campo, ali na parte mais frontal do ataque, a gente tem o Alan na direita, indiscutível, né? E o nosso querido Andréas Pereira, que também não pode ficar de fora. Entretanto, nesse 4-4-2 losango que o Palmeiras gosta de iniciar as partidas, né? Fica uma dúvida. Será que o Abel Ferreira vai fazer o Andréas Pereira marcar lateral? Faz sentido isso? Calma, fica comigo porque já já a gente vai montar uma variação posicional que aconteceu na partida contra a Portuguesa e deve acontecer contra o Santos também. Na frente, estando disponível, não tem muita novidade, né? Vitor Roque e Flaco Lopes. Vamos achar nosso amigo Flaco aqui nas nossas cartinhas. Só um minuto, faz favor. Tá aqui. Formam a dupla de ataque. Diferença desse time para o time que encerrou a temporada 2025. O meio campo. Só, tá? O Marlon Freitas e o Larsson, eles trazem muito mais dinamismo para o time. Sobretudo na transição de jogadas. Então nós temos atacantes rápidos e um Andréas Pereira que vai flutuar aqui. Ora lateralizado, ora centralizado. Vai ter momento da partida em que o Palmeiras vai estar assim, tá? Não estranhe e repare, pode reparar e depois você me cobra. Uma vez que o Larsson jogue também, é claro, né? Uma espécie de 4-1-3-2. Pois é, com o Andréas Pereira aqui, ó, enfiado entre os zagueiros, para encontrar passes no Vitor Roque e no Flaco e para finalizar a gol. O Larsson vai ser uma espécie de Danilo. Acho que essa é a melhor expressão que eu posso trazer, né? O Danilo que jogou no Palmeiras.
enquanto o Alan mantém-se naquela posição quebrando linhas. O Marlon Freitas segura um pouco mais atrás, lembrando que o Larsson ataca e defende, né? Para fazer essa função de camisa 5. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você reparou contra a Portuguesa que em dado momento da partida o Palmeiras jogou com 5 homens atrás? Entretanto, foi o momento que o Palmeiras mais deu perigo, vamos chamar assim, né? Para os nossos oponentes. O que pode acabar acontecendo? O Palmeiras pode acabar fazendo esse movimento aqui, onde o Larsson sai, o Bruno Fux assume uma função de terceiro homem aqui, tá? E aí a gente fica com um time mais ou menos assim, ó. Mais ou menos isso aqui, tá? Com o Kelvin espetado, o Piquerez espetado, o Marlon de camisa 5, uma linha aqui com o Alan mais pro meio, né? Então a gente forma 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 10 jogadores, com o Andreas Pereira e o Alan meio que como, literalmente como meias, tá? E a dupla de ataque. O Flaco Lopes troca de posição com o Alan durante toda a rota de ataque do Palmeiras. E a gente tem esse movimento aqui dando liberdade para o Andreas jogar. Nessa linha de 5, olha como o corredor tá livre para os nossos alas, né? Dá para funcionar, né? O Piquerez e o Kelvin cruzam muitas bolas para a área. O Kelvin mal, né? Até agora não conseguiu encontrar esse movimento. Entretanto, o Flaco Lopes tem diversos gols de cabeça na carreira. Isso pode funcionar, tá? Esse time que enfrenta o Santos, pra mim, é o nosso suprassumo, é o que nós temos de melhor. Só que eu gostaria de fazer algumas alterações aqui. Vem nos comentários e me diz se você concorda comigo. Na lateral direita, na ala direita, eu daria uma oportunidade pro Saboia, tá? Acho que pode dar certo. Eu gostaria muito de ver também, em dado momento do jogo, o Riquelme Felipe. E ele pode jogar aqui na função do Flaco ou até na função do Alan, tá? Se for o caso, ele pode jogar aqui como uma espécie de meia, né? Eu gostaria muito de ver também, se é que você me permite, o Giai jogando de zagueiro. Ele fez essa função contra a Portuguesa e foi o momento que ele mais brilhou. Eu acho que um time com o Giai na zaga é um time que te dá mais sustentação defensiva, é o que eu falo sempre. Atacando, o Giai é muito fraco. Defendendo, ele é bom. Pode funcionar. E para finalizar, eu queria trazer uma outra situação posicional aqui, que é o seguinte. Maurício. Maurício ocupando essa função aqui de meia, tá? E aí quando eu falo de meia, ele não é para ele marcar lateral, é para ele parar aqui na marcação, tá? No meio do campo. Vocês acham que o Maurício para jogar contra o Santos aqui como meia pode brilhar? Porque lembre-se que o volante de marcação deles é o Zé Rafael. Maurício conhece o jogador, sabe como joga. Pode dar certo. Me diz sua opinião nos comentários porque ela é sempre muito importante. E para finalizar o vídeo de hoje, a gente está caminhando para o fim, né? Eu quero te lembrar de uma situação que aconteceu recentemente. Quase ninguém tá falando, mas é importante. Vocês lembram que a Leila Pereira sondou o terceiro mandato, né? E agora existe um papo aí de que ela não tá querendo nem completar o mandato dela. Não sei se isso é verdade, tá? Informações que a gente vê na internet. Pergunta que fica aqui. Vocês acham que o fato do Palmeiras ainda não ter contratado um jogador de peso tem a ver com essa pressão que a Leila tá sofrendo? Diz a sua opinião nos comentários, me diz o que você pensa a respeito disso, porque pra mim, se ela não contratar ninguém, o Palmeiras não vai ter um elenco forte o suficiente pra brigar em todas as posições. É bem verdade que se não contratar ninguém, tem grande chance de trazer o Fabinho em julho pra fazer essa função de volante. Entretanto, sem jogadores definitivos, jogadores que definam partidas, vai ficar difícil, você concorda comigo? Eu acho que não vai dar conta não. Gente, ó, eu faço questão de aproveitar esses minutos finais aqui pra agradecer, tá? De verdade, não é da boca pra fora, eu juro pra vocês, é sério. É muito bom poder tá com o canal florescendo cada vez mais, cara. A gente posta um vídeo, pega 30, 40, 50 mil visualizações. Parem pra pensar, a gente tá enchendo um estádio de pessoas pra conversar de Palmeiras. A minha ideia aqui, e eu fico bem feliz, assim, a gente às vezes vê o pessoal falando, sou seu fã, pô, legal, eu agradeço de coração. Não é isso que eu quero. Eu quero formar uma comunidade de amigos, pessoas do bem, que gostem de futebol, que amem o Palmeiras e com quem a gente possa trocar ideia, velho.
com quem a gente possa falar de futebol, com quem a gente possa falar da vida, das coisas, dos bastidores do canal, de tudo. Esse é o objetivo. E eu sinto que nesse sentido a nossa missão está sendo cumprida. A gente está trazendo muita gente bacana pro canal. E cada vez mais eu me sinto feliz, honrado e representado com vocês aqui. Obrigado do fundo do meu coração, tá? Por tudo. Mais de 3 milhões de visualizações, gente. Rumo aos 20 mil inscritos, eu conto com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de sempre. Avante palestra!